Você já parou para realmente considerar a origem de um pensamento? Ele chega, às vezes com a força explosiva de um rojão, outras vezes com a insistência silenciosa da maré subindo. Num instante, há um vazio, um espaço silencioso dentro da sua consciência. No instante seguinte, uma ideia totalmente formada existe, completa com sua própria forma, textura, peso emocional. Nossa jornada por esse cosmos interior começa com o olhar. Seus olhos, câmeras biológicas intrincadas, estão constantemente capturando fótons. Partículas de luz ricocheteiam no mundo ao seu redor. Essa luz é focada, traduzida em sinais elétricos e enviada em alta velocidade pelo nervo óptico. Esse rio de dados flui para a parte de trás do seu cérebro, para uma região dedicada ao processamento visual. O cérebro não apenas recebe uma imagem, ele constrói ativamente sua realidade. Ele pega os dados brutos e pixelados dos seus olhos e os tece em uma tapeçaria coerente e significativa de objetos, rostos, paisagens. O cérebro é uma metrópole de células densa e agitada. Cerca de 86 bilhões de neurônios, um número que rivaliza com as estrelas. Cada neurônio é uma célula especializada, um minúsculo processador biológico, tagarelando com seus vizinhos. Eles formam uma teia de complexidade assombrosa. É nessa rede que a mágica acontece. A torrente de informações dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua pele, é canalizada para essa cidade neural. Aqui os sinais são comparados, contrastados, amplificados, suprimidos. Nessa conversa frenética de bilhões de células, a sensação vira percepção e depois pensamento. Uma ideia não é um evento isolado, mas uma constelação de disparos neurais. Uma dança de eletricidade química que ilumina a mente. Um padrão que conecta a memória de um cheiro de infância com uma linha de um livro que você leu e acende algo novo. Para entender como uma ideia nasce, precisamos dar um zoom, passando pela grande arquitetura do cérebro, até o nível de seus cidadãos individuais, os neurônios. Imagine cada neurônio como uma árvore longa e ramificada. Ele tem raízes que recebem sinais e um tronco longo chamado axônio, que envia sinais. Quando um neurônio decide falar, ele não grita. Ele envia um pulso de eletricidade, uma onda fugaz de íons carregados, correndo pelo seu axônio. Esse sinal elétrico é chamado de potencial de ação. É um evento binário, um tudo ou nada. O neurônio ou dispara ou permanece em silêncio. É a unidade fundamental de informação no cérebro, o 1 e o 0 do nosso código biológico. Essa é a faísca que sustenta cada pensamento, cada sentimento, cada ação que você tomará. Esse pulso elétrico viaja a velocidades impressionantes, mas eventualmente atinge um beco sem saída, a ponta do axônio. Aqui, ele encontra uma lacuna microscópica, um pequeno abismo que o separa do próximo neurônio na cadeia. Essa lacuna é a sinapse e é, sem dúvida, a peça mais importante de todo o cérebro. O sinal elétrico não pode saltar esse abismo sozinho. Em vez disso, sua chegada desencadeia a liberação de pequenos pacotes cheios de mensageiros químicos. Esses mensageiros, conhecidos como neurotransmissores, se espalham pela sinapse, flutuam pela lacuna e se encaixam em receptores especializados no neurônio vizinho, como uma chave se encaixa numa fechadura. Esse aperto de mão químico é o que permite que a mensagem continue sua jornada. O processo é uma obra-prima da engenharia biológica, de elétrico para químico e de volta para elétrico. Quando chaves de neurotransmissores suficientes destrancam as fechaduras no neurônio receptor, eles desencadeiam uma nova onda elétrica nessa célula e o sinal se propaga. Uma ideia não é o resultado de uma única faísca, mas o efeito cumulativo de milhares, até milhões, desses eventos sinápticos acontecendo de forma coordenada. É uma cascada, uma reação em cadeia de pulsos elétricos e apertos de mão químicos, varrendo um circuito específico de neurônios. O momento eureka é a sensação de uma nova e poderosa cascata completando um caminho pela primeira vez.
Essa linha flamejante é uma ideia. É um sinal forte e coerente que conseguiu cortar o ruído de fundo do cérebro. É um padrão robusto o suficiente para capturar sua atenção e surgir na luz da sua consciência. Um triunfo momentâneo da ordem sobre o caos. A história do cérebro não é apenas uma de eletricidade e estrutura. É também uma história profundamente química. A conversa sináptica entre neurônios não é um diálogo simples e uniforme. Ela é modulada, colorida, profundamente influenciada por um mar de substâncias químicas que banham o cérebro. Esses neuromoduladores, dopamina, serotonina, noradrenalina, são como os engenheiros de iluminação e som de uma grande produção teatral. Eles não escrevem o roteiro. Essa é a função dos circuitos neurais, mas controlam o volume, definem o clima, decidem quais partes da performance são destacadas. Eles mudam a própria natureza da conversa, tornando certas conexões mais ou menos propensas a disparar. Considere a dopamina, uma molécula famosa associada ao prazer e à recompensa. Quando você alcança um objetivo, come uma refeição deliciosa, experimenta algo prazeroso, seu cérebro libera uma onda de dopamina em circuitos específicos. Esse aumento químico faz mais do que apenas fazer você se sentir bem. Ele age como um poderoso sinal de aprendizado. Ele essencialmente diz ao cérebro: presta atenção, o que você acabou de fazer foi importante. Fortaleça as conexões que levaram a esse resultado. A serotonina, por outro lado, desempenha um papel crucial na regulação do humor, sono, apetite. Outras substâncias químicas, como adrenalina e cortisol, estão ligadas à nossa resposta ao estresse, colocando o cérebro em alerta máximo. O estado químico do seu cérebro em qualquer momento cria um ambiente cognitivo único, um sistema climático que pode tanto encorajar uma tempestade de novas ideias, quanto levar a uma seca mental. Quando estamos bem descansados, nos sentindo positivos e engajados em uma atividade que gostamos, nossos cérebros são banhados em um coquetel químico que promove a exploração e novas conexões. O sistema está preparado para a descoberta. De onde vêm as matérias-primas para uma nova ideia? Elas vêm do seu passado. Seu cérebro não é apenas um processador, é um vasto arquivo vivo de toda a sua vida. Cada visão que você teve, cada conversa que você participou, cada livro que você leu, cada emoção que você sentiu está codificada na estrutura física de suas redes neurais. Pense em sua memória como uma imensa e vasta biblioteca. Cada experiência é um livro, cada fato uma frase, cada habilidade uma coleção de volumes em uma prateleira específica. Alguns livros são antigos e empoeirados, raramente visitados. Outros são novos e frequentemente consultados. A criatividade, neste modelo, não é o ato de criar algo do nada. É o ato de ser um bibliotecário inteligente. Notar uma conexão surpreendente entre dois livros aparentemente não relacionados. Talvez você pegue um volume sobre arquitetura naval do século XVIII e o coloque ao lado de um livro sobre biologia celular. De repente, você vê um paralelo entre o cordame de um navio e o citoesqueleto de uma célula. Uma nova ideia nasce, não do nada, mas da justaposição inédita de informações existentes. Os indivíduos mais criativos são mestres de sua própria biblioteca interna. Enquanto você está focado, outras partes do cérebro folheiam páginas. É por isso que ideias brilhantes surgem no banho, na caminhada, ao adormecer. Outra maneira poderosa de visualizar esse processo é pensar em suas memórias e conhecimentos como uma gigantesca coleção de blocos de Lego. Cada bloco representa um conceito: a cor vermelha, o som de uma guitarra, o princípio da gravidade, o rosto de um amigo. Alguns blocos são simples, aprendidos cedo. Outros são estruturas complexas que você construiu ao longo do tempo. O ato de formar uma ideia é como estender a mão nessa pilha e começar a construir. Você pode pegar um bloco de árvore e um bloco de casa e criar a ideia de uma casa na árvore.
Mas a verdadeira criatividade envolve montagens surpreendentes. Peixe com céu, um peixe voando pelas nuvens. A genialidade está em ver novas formas de encaixe. Constrói, observa, troca um bloco. E se a cadeira for de vidro, confortável, forte, tentativa e erro na velocidade do pensamento. Brainstorm funciona. Com prática, você constrói blocos maiores e mais poderosos. Então, para ter ideias melhores, colete blocos diversos e pratique montá-los em estruturas úteis. Sim, faça isso. Ao aprofundarmos nos fundamentos mecânicos do pensamento, surge uma questão profunda e antiga. Se uma ideia é simplesmente o resultado de neurônios disparando, neurotransmissores se ligando, memórias sendo recombinadas, o que isso diz sobre a própria experiência? A sensação de inspiração, a emoção subjetiva de uma descoberta, não é nada mais do que uma reação química? Um pensamento é apenas química? Ou existe uma alma, um fantasma na máquina, que o experimenta? De uma perspectiva estritamente científica, as evidências apontam para uma base física para o pensamento. Podemos observar ideias se formando em tempo real, vendo regiões se iluminarem enquanto alguém resolve um quebra-cabeça. Podemos alterar padrões de pensamento com produtos químicos, aliviar a depressão, aumentar o foco, até induzir experiências estimulando eletricamente partes do cérebro. Quando um cirurgião estimula o lobo temporal, memórias retornam. Daí, a ideia é o processo. Não há necessidade de um ingrediente extra, não físico. E, no entanto, dizer que alegria criativa é apenas dopamina é como dizer que um Monet é apenas pigmento. Embora correto, perde todo o sentido. Talvez os dois lados não sejam mutuamente exclusivos. Duas linguagens do mesmo fenômeno. A ciência dá a descrição objetiva, nossa experiência dá a narrativa em primeira pessoa. Um é o projeto, o outro é viver na casa. Reconhecer o cérebro físico não diminui a beleza do mundo interior. Pode, em vez disso, inspirar mais admiração. Vamos enraizar esses conceitos abstratos em um exemplo simples e concreto. Imagine que você é um aspirante a compositor, sentado com um violão, esperando que a inspiração chegue. Você não está começando do zero. A biblioteca do seu cérebro já está cheia de milhares de livros de música, de cantigas de ninar a hinos de estádio. Sua coleção inclui fragmentos melódicos, padrões rítmicos e frases líricas. Você dedilha uma progressão simples de dó para sol. Mais tarde, caminha no parque. Você não está mais tentando conscientemente escrever. O ritmo dos passos ativa um circuito. Ele ressoa com a lembrança distante do som de um trem ouvido do quarto de infância. Nesse momento, um pássaro canta duas notas descendentes. Mais um bloco. A linha de montagem cerebral já preparada funde o tum-tum com as notas do pássaro. Uma faísca, emerge uma melodia simples e rítmica. O cérebro recompensa com dopamina, prazer e excitação. Você grava um memorando de voz para não esquecer. Agora entra o trabalho consciente. Teoria, acordes, letras. Uma ideia não é apenas um começo. É um convite para começar. Então, vá em frente. A percepção mais empoderadora é que o processo de geração de ideias não está inteiramente além do nosso controle. Embora a faísca pareça aleatória, podemos cultivar as condições. Sua mente é como um jardim. Você não manda a flor abrir, mas pode arar o solo, fornecer água e luz, remover ervas daninhas, criar o ambiente do florescimento. Alimente o cérebro. Leia o que você não sabe. Assista a documentários desafiadores. Viaje. Converse com diferentes pessoas. Cada nova informação é uma semente. Um jardim mental diversificado é fértil. Dê tempo e espaço. Momentos de atenção tranquila. Caminhe, tome banhos, olhe pela janela. Permita que o cérebro conecte os pontos. Neuroplasticidade. Aprender e praticar religam o cérebro. Capture ideias. Pense por associações. Crie. Você fortalece caminhos neurais. Em última análise,
Ideias nascem da dança entre a maquinaria inconsciente e a vontade consciente. Eletricidade, química, biblioteca e ainda assim, magia sentida. Esse milagre é do seu cérebro e da sua vida. Então, vá em frente, observe com curiosidade, encha sua biblioteca, dê espaço, confie nas faíscas. O mundo está esperando sua próxima ideia.